Pode Povo, o podcast do Sindipetro NF que trata dos direitos dos trabalhadores e a realidade do povo. Aqui na Folha FM, todas as terças e quintas-feiras, sempre às 6h50. Plano Essencial Unimed Campos. Cuidado e assistência médica de qualidade em toda a rede própria a partir de R$ 109,53. Invista em saúde e bem-estar para você, sua equipe e sua família. Essencial é cuidar de você. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 29 de julho de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, ao vivo, aqui pela rádio, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Daqui a pouco você vai poder conferir este programa em podcast, aí na melhor hora do dia para você, e logo mais, reprise na Plena TV. São 7h04 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações para a gente começar a semana bem abastecido aí com tudo que está acontecendo em Campos, no Brasil e no mundo. Começando pela previsão do tempo, hoje Campos, que calor que fez ontem, se foi só eu, não sei, mas que teve muita gente reclamando também teve. Hoje também tem previsão de mais calor ainda. O Instituto Nacional de Meteorologia traz para Campos hoje calor de 33 graus de máxima, 19 de mínima. Agora aqui no centro faz 20 graus. Ontem a máxima chegou a 32 graus em Campos. Não tem previsão de chuva. Há também a previsão de um avanço aí de uma frente fria que está chegando ao sul do país, deve chegar aqui talvez essa semana, mas ainda na previsão para hoje é de tempo bom, com céu claro e calor. No programa de hoje a gente vai conversar com o Giuliano Tinoco, diretor executivo da concessionária Águas do Paraíba, e ele vem para falar sobre essa situação aí da água que estamos recebendo em nossas casas ainda hoje, né? Pelo menos a maioria ainda tem, com esse mau cheiro e com esse gosto estranho. Após laudo da UENF, do LCA, Laboratório de Ciências Ambientais, a gente quer saber muita coisa do Giuliano, inclusive se é evidente que a pergunta para iniciar a coisa toda é se a água está própria realmente para consumo, né, e tudo isso. A gente vai falar sobre também a nova fonte de captação de água para abastecer mais de 500 mil pessoas. O último censo do IBGE deu mais de 511 mil habitantes em Campos, e se essa outra fonte que já é discutida aqui há mais de 40 anos, se realmente existe, se tem alguma pesquisa, se é viável, se é possível, pelo menos para, né, essas emergências. Hoje me parece que não é só o Rio Paraíba que tem como fonte de captação. Nós vamos saber também do Giuliano. Já a água do Paraíba tem outras fontes alternativas, mas que não são apenas complementares à água do Paraíba, a água do Rio Paraíba. Então a gente vai saber sobre essa possibilidade de ter amanhã ou depois, numa eventual acidente ou, né, de um próprio fenômeno da natureza, se existe a possibilidade de ser 100% fora do Rio Paraíba do Sul. Muita gente já lembrou daquela de 1989, né? Água Boa é da Lagoa, lançada aí na época pelo Muda Campos, que tinha também como
cabeça lá de chapa, o ex-governador Antônio Garotinho. Vamos falar, por fim, sobre os investimentos em expansão de distribuição de água e também de coleta de esgoto para todo o município de Campos. Juliano, já a gente traz o seu bom dia e a sua entrevista e, claro, né, muita expectativa com tudo que você vai falar aqui hoje. No oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar ficou muito fácil, basta você acessar no aplicativo e com esse acesso aí você vai ter resultados de exames, vai poder marcar atendimento domiciliar do laboratório, vai poder marcar vacinação também, tanto domiciliar quanto na sua empresa, da Clínica Vacina Plínio Bacelar e muito mais. Aproveite, baixe o aplicativo agora do Laboratório Plínio Bacelar. E com o apoio de Radmed, diagnósticos por imagem, sempre à frente. Nas manchetes de hoje do programa, a gente começa pelo jornal Folha da Manhã, em destaque o impresso. MP informa que o ENF detectou alteração na água do Paraíba. Concessionária afirma que odor e sabor atípicos são temporários e não apresentam risco à saúde. Está na capa do jornal Folha da Manhã. Sem nova pesquisa, dúvidas sobre votos de Carla. Continua. A Big Data, que estava previsto sair semana passada, a sua divulgação não foi feita. Não foi feita a divulgação. União Brasil oficializa Madeleine, a prefeita, em convenção. Está na capa do jornal. Ainda em Campos, com Rodrigo Bacelar, partido confirmou a candidatura da delegada Madeleine à prefeita. Programa SOS O Coração já salvou cerca de 300 vidas. Ciclista é atropelado por caminhão e morre. Isso aconteceu em Goitacazes. Evento da Ompetro vai debater setor de energia. São as oportunidades. Parque São Caetano, 100 mil em joias são roubados em residência. Para fechar aqui o jornal, Yara Cíntia parece não ser mais dúvida em São Francisco do Itabapoana, na sucessão de Francimara. Na corrida eleitoral em Campos, o depoimento é de Raymond, que esteve com a gente aqui no programa sexta-feira, deputado federal do PT pelo Rio de Janeiro. Lula e Carla vão apoiar Jefferson. E para fechar, Campos contemplada com mais de 5,6 milhões de reais. Atualizando as últimas informações, no portal folha1.com.br, SAMU de Campos disponibiliza mais um número de atendimento para emergências. Agora, a linha está liberada, é o 192. Homem é preso após quebrar porta do HGG em Campos. Guarda de Campos dá continuidade à operação. Bacelar lutará para que Capucci seja a mulher mais votada no estado do Rio de Janeiro. Acidente registrado na BR-356, conhecida como Campos São João da Barra. Homem morre após ser baleado em festa de casamento cigano. Bandeira verde e conta de luz não terão adicionais. Secretaria de Educação faz 5ª convocação de professores. Está no portal folha1.com.br. E a última informação, o Conselho Nacional Eleitoral, órgão que controla a eleição na Venezuela, informou que o Nicolás Maduro foi reeleito com 51% dos votos. A oposição alega que o candidato deles venceu a eleição, o Edmundo Gonzalez. E agora começa aí a briga fora, né, das urnas, né? Enfim. Bom, 7h12. Na última terça-feira, o campista ao abrir as torneiras, chuveiro,
se deparou com a situação inusitada, água com cheiro. Eu ouvi falar de tudo, que a água estava com cheiro de pó de broca, água com cheiro de terra, água com cheiro de... Eu senti cheiro de mofo. Não sei se isso é possível, essa variação nesse sentido. Mas que estava e está ainda com um cheiro estranho e também com um gosto muito estranho, no mínimo. Sem saber muito o que fazer e da onde é que, se era um problema de cada caso ou da nossa casa, o campista resolveu ligar para a empresa concessionária, né, que é responsável pela distribuição de água, logo na terça-feira, o que fez com que o call center saltasse lá quase que 1000%, tivesse um acréscimo de quase que 1000% das suas chamadas, partindo de 17 na segunda-feira, chegando a 150 na terça, que foi o dia, né, do surgimento aí desse mau cheiro e mau gosto da água. A percepção começou na terça. Na quarta-feira caiu para 131 chamadas e na quinta chegou aí a cair para 31 de novo, que foi quando as respostas começaram a serem publicadas e aparecerem. Na quarta-feira, voltando aí nesse cronograma que a gente montou e que aí de fato aconteceu, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por intervenção da primeira Promotoria de Investigação Penal, acionou a UF através do Laboratório de Ciências Ambientais para que a análise fosse feita de forma independente da empresa. Na quinta-feira, a concessionária Águas do Paraíba informou que a proliferação de algas no Rio Paraíba do Sul, que produzem essa geosmina, estava gerando esse momento atípico e que foi confirmado naturalmente pelo diretor técnico e biólogo do projeto Piabanha, o Guilherme Souza, e também pelo relatório da UENF, que depois veio sair divulgado, né, do Laboratório de Ciências Ambientais, que tem o Carlos Rezende como professor titular. As amostras dessa segunda parte da água, que não consegue ser apurada pelo Laboratório de Ciências Ambientais da UENF, foram enviadas para o Rio de Janeiro para saber se há algum tipo de toxina na água em Campos, e deve sair essa semana esse pedido do Laboratório de Ciências Ambientais ao Rio de Janeiro, através do Ministério Público. Quem está com a gente no programa de hoje é o Juliano Tinoco, diretor executivo da empresa Águas do Paraíba, que vem para nos responder aí todas as perguntas que a gente tem, todas as dúvidas que a gente tem sobre esse assunto. Juliano, bom dia, bem-vindo. Eu acho que como tema de abertura do programa, após esse laudo do Laboratório de Ciências Ambientais da UENF, a gente pode ter certeza, e você nos garante, que a água está própria para consumo, sem nenhuma preocupação. Bom dia, bem-vindo ao Folha no Ar. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos. Já, vamos dizer assim, respondendo, né, a pergunta mais importante, a água está própria para consumo, né? A gente vem afirmando isso desde terça-feira, né? Apesar das notas, né, serem acrescidas de novas informações através de novos laudos, tudo, a informação de que a água está própria para consumo, ela é a mesma desde sempre e totalmente saudável, totalmente segura. Na verdade, as reclamações começaram, foi na segunda-feira, né? Nós tivemos 4 reclamações na noite de segunda-feira, que foi quando a gente começou a dosar o carvão ativado, ainda sem nenhuma análise que confirmava a presença de algas, geosmina, qualquer coisa. Pela questão da percepção e das reclamações, a gente já começa a dosar, né? Vamos tratar primeiro o sintoma, mesmo sem definir a causa. Mas, de fato, a terça-feira foi quando aumenta bastante o número de reclamações, né? Você acabou dando uma sequência, né? 150, 130, 30 e pouco, só completando, né? Na sexta-feira a gente chegou a 3 reclamações, no sábado a gente chega a 3 reclamações, no domingo 5 reclamações. Ou seja, é uma curva, né, importante, né? Porque bem ou mal a gente já está alterando o processo de tratamento e dando mais carga, né, com uma série de ações, mas a principal e mais conhecida é a questão do carvão ativado. E a água que sai hoje da ETA é uma água totalmente sem cheiro e, vou te dizer que para mim é totalmente sem gosto e a maioria das pessoas que lá estão também, talvez uma pessoa outra mais sensível ainda vai assistir um pouquinho daquele gostinho de terra,
Mas eu acho que é bem diferente da água que chegou à casa das pessoas aí na segunda-feira. Isso na ETA, mas ainda em casa tem o mau cheiro e esse gosto estranho. Pode ter muito em função da reservação que as pessoas têm. Né? Se você tem uma reservação, né? Essa água acaba sendo trocada, você vai consumindo, uma nova água vai entrando. Então pode ser que leve um pouquinho mais de tempo até que as pessoas percebam totalmente essa melhora. Mas tem uma coisa importante, que eu acho que é importante destacar, né? Assim, subiu muito o número de reclamação? Subiu. Só que a gente atende a 165 mil residências. Se você multiplicar numa média de 3 pessoas, a gente deve estar falando aí em torno de 400 mil pessoas abastecidas pela água do Paraíba do Sul. Então a gente tem um universo aí de vamos dizer, 300 e poucas reclamações nesse universo. Não chega a demonstrar uma situação de caos, de paralisação do sistema. Acho que as pessoas conseguiram reclamar, abrir suas solicitações, a equipe vai ao local, faz a verificação, coleta a água para análise, ou seja, tem todo um processo de qualidade que é feito nesse sentido. Juliano, tem muitas perguntas, a gente vai fazer todas as perguntas, mas assim, tem uma dúvida aí, cara, é preciso explicar para a gente entender o que de fato aconteceu e de que forma isso pode ser evitado daqui para frente, porque a gente sabe muito bem que o Rio Paraíba vem sofrendo ao longo dos anos, principalmente depois do desvio em Guandu de 50% para abastecer o Rio de Janeiro. Então, quer dizer, o Rio começa a morrer bem antes disso, mas ali parece que foi já uma decisão de matar o Rio, e vai acabar ficando 2 regiões sem atendimento de água, sem qualidade e correndo esses riscos com esses fenômenos também. Mas, veja bem, se a empresa monitora o Rio permanentemente, acompanha, porque é fonte de captação de água dela, então ela tem que acompanhar essa fonte, não conseguiu perceber isso antes de que a água fosse captada, e se por algum motivo não teria conseguido fazer esse tipo de tratamento, caso tenha percebido, o que aconteceu, o que houve nesse meio tempo entre a captação e a distribuição de água, se é que é possível, você que tecnicamente pode dizer, colocar esse tratamento antes disso vir a acontecer. E se de fato não pudesse haver esse tratamento, e aí sim a água teria que ser distribuída dessa forma, com esse mau cheiro e esse mau gosto, não seria possível ter feito um comunicado antes da população descobrir por conta própria? Vamos lá, acho que tem algumas respostas aí, né? Eu acho que uma primeira informação importante na verdade, o monitoramento do rio é uma responsabilidade da ANA, né? O Rio Paraíba do Sul é um rio federal, acho que muita gente até apontou aí uma metralhadora para o INEA, mas o INEA acaba nem sendo o principal responsável por esse monitoramento, né? A concessionária, como interessada na qualidade da água do rio, acho que ela não pode ficar esperando, né, uma ação, vamos dizer, dessas entidades. Então ela de fato faz esse monitoramento, mas a própria portaria do Ministério de Saúde, se a gente fizer todo um fluxograma, um sequenciamento do que a gente precisa fazer e faz, vamos dizer assim, eu vou te mostrar que a gente fez muito mais, na verdade, né? Porque esse processo ele funciona da seguinte forma: você tem que fazer um monitoramento mensal se existe clorofila na água. Aí, se essa concentração de clorofila for superior, você tem um dado interessante também, a 10 microgramas. Se a gente está falando de um negócio elevado a 10 a menos 6, ou seja, são análises que têm que ser feitas em laboratórios e você não tem isso online, né? Você não consegue coletar água agora e ter esse resultado daqui a 10 minutos. Ou seja, com muita velocidade, destacando a equipe própria, no melhor cenário, a gente consegue coletar hoje e ter uma informação no dia seguinte. Então, assim, aí se essa clorofila estiver acima desse limite, você precisa começar a analisar o fitoplâncton. Ao analisar o fitoplâncton, se ele estiver acima de uma certa contagem, você precisa controlar semanalmente as cianobactérias. Se a concentração que aí a cianobactéria a gente começa a falar em algas, né, que foi que o professor detectou 2 tipos dessas bactérias. Se essa cianobactéria tiver concentração acima de 20 mil microgramas, você precisa começar a fazer um monitoramento das cianotoxinas. Tudo isso eu estou falando de água bruta, não estou falando de água tratada.
Se a quantidade de cianotoxina em água bruta for superior, né, ao valor máximo permitido na legislação, você começa a fazer esse monitoramento da toxina na água tratada. Né? E, obviamente, se você não conseguir tratar essa toxina, né, que ela pode ter algum risco à saúde na tratada, você vai precisar tomar alguma ação que pode ser, no pior caso, até paralisar a ETA. Só que em que ponto que a gente está? O rio, como está agora, a clorofila, que é a primeira etapa do processo lá em cima, nunca chegou nos 10 micro. Então, assim, a gente nem precisaria ter feito nenhuma análise dessa. Né? Tanto é que o professor Carlos, né, da UENF, quando faz o relatório, ele fala, eu fiz a contagem das cianobactérias e não consegui, né, não tem instrumentação ali dentro da UENF para fazer a questão da toxina, que no caso ele elenca a saxitoxina, que é uma que pode trazer sim algum risco à saúde humana. E ele não sabia, vamos dizer assim, até então que a gente tinha feito, porque dentro de um processo do Ministério da Saúde, a gente não precisaria ainda ter feito isso, né? E até em reunião com ele na quinta-feira, após ele emitir o laudo do Ministério Público, eu inclusive falei que eu já tinha. Ele, você já tem? Tem, como é que tá? Não detectado. Inclusive entrego a ele na quinta-feira à noite, só que acredito que o documento dele já tinha ido ao Ministério Público e acabou sendo tornado público na sexta-feira. Então eu acho que houve um grande desencontro de informação, porque o público vem a descobrir na sexta-feira à noite uma informação de quinta à noite / sexta de manhã, que acabou sendo uma informação um pouco alarmista, né, pela possibilidade. Aí quando você joga possibilidade, o que foi noticiado é como quase que se houvesse, né, o ENF encontra, insumo, alteração que pode provocar riscos à saúde, e isso causou um certo alarmismo. Então a gente correu para avisar toda a imprensa, inclusive divulgamos os laudos para a imprensa na quinta-noite. Na sexta de manhã ligamos para todos os canais, falei, gente, é muito importante divulgar que não existe a toxina, porque o tempo todo a gente está afirmando que a água ela tem qualidade, não tem risco à saúde. Ah, mas ela tem cheiro, tem gosto. Vamos separar esse assunto aqui um pouquinho. Agora a gente está falando de risco à saúde. Ela não existe a toxina, e a gente está monitorando isso diariamente, apesar de, como eu falei, a portaria não exige, não prega, mas a gente está fazendo porque a gente tem essa questão da responsabilidade. Entendeu? Então, a gente tem essa informação, a gente tem esse monitoramento, ele é diário, nunca houve toxina nem na água bruta, quem dirá na tratada. Aí você fala assim, Juliano, mas e se aparecer? Acho que a situação do Rio Paraíba, obviamente, não é a melhor do mundo, né? Ele vem recebendo carga orgânica desde São Paulo, tem afluente de Minas que traz, então não é um cenário ótimo, mas está longe de ser um dos piores cenários do país. Eu acho que tem unidade de tratamento no país que consegue tratar o índice de toxicidade altíssimo e entrega uma água tratada sem a toxina. A gente só precisaria ir adequando o nosso tratamento em função das características, né, que poderiam ser piores da água bruta. Você falava de monitoramento do rio. Na semana passada, também teve uma informação do Rio Pomba, né, inclusive com imagens de peixes mortos que teria aparecido. Aí alguém falou que poderia ser um descarte de reservatório, porque os peixes estavam muito no mesmo padrão de peso e tamanho. Você não percebeu essa informação também? Tivemos a informação, inclusive, vamos dizer assim, o município de Pádua, né, começou as primeiras ações. Também. Essa informação chega para a gente no dia 18, quinta-feira, e a gente começa a monitorar. Inclusive, a gente tem análise do Rio Pomba, tem análise do Rio Muriaé e tem análise do Paraíba do Sul, desde lá do dia 19. Né? O Rio Pomba já trazia alguma quantidade, vamos dizer assim, maior de cianobactéria, mas o Muriaé e o Paraíba do Sul não. Né? A gente foi monitorando esse processo. Né? Acho que a gente tem aí uma vantagem de ter os municípios do lado que veio antes, senão a gente ficou acompanhando muito ali, por exemplo, São Fidélis, que estaria aí de repente 10, 12 horas à nossa frente. Né? Só que eu acho que acabou que a percepção desse cheiro e desse gosto aconteceu em conjunto. Né? Quando essa percepção, né, de pessoas mais sensíveis que começam a pontuar isso aqui em Campos, foi mais ou menos em paralelo com São Fidélis. Então a gente começa a gente acaba se conversando, né? As concessionárias também trocam experiências, informações. Eu acho que aqui está todo mundo, né, um assunto desse tipo, ninguém quer atrapalhar ninguém, muito pelo contrário, está todo mundo querendo se ajudar. Então a gente começa a dosar o carvão ativado, que eu acho que é o principal ativo
para ir contra, vamos dizer assim, né? Tanto as toxinas quanto a questão do cheiro e do odor, a gente começa a dosar no mesmo momento, que é na segunda-feira à noite, e aí a gente vai monitorando, e aí de fato a quantidade dessas cianobactérias vão aumentando e a gente vai dosando cada vez mais, entendeu? Mas a gente começa a monitorar já na sexta-feira, a gente já tem análise, né? Leva ali, no início levaram 2 dias para chegar, depois a gente conseguiu acelerar o processo para ter sempre uma resposta no dia seguinte da análise. Você está acompanhando junto com a UENF essa pesquisa também, essa análise, que nessa segunda, são 2 algas, né? Uma é a que chama mais atenção e requer mais cuidado com relação à produção dessa toxina, a saxitoxina, que deve sair somente essa semana. Você está acompanhando isso em paralelo, está acompanhando isso junto com o Laboratório de Ciências Ambientais? Vamos dizer assim, estamos acompanhando porque eu conversei algumas vezes com o professor Carlos, mas eu não tenho, por exemplo, uma equipe de laboratório acompanhando a análise, né? Eu acho que o que a UENF não tem por padrão realizar isso dentro de um procedimento. Eu acho que foi uma solicitação do Ministério Público e ele usou todos os recursos que ele tinha disponível para tentar atender o mais rápido possível. A gente tem conversado, tanto é que ele falou, Juliano, você tem a toxina? Tem, você pode me encaminhar o laudo? Encaminhei o laudo para ele, que eu acho também uma troca de informações importante. Eu acho desculpa, Cláudio, só é importante destacar o seguinte, é porque eu falei que a gente tem feito e tem monitorado, eu tenho laudos, esses laudos estão sendo entregues, tá? Para o INEA, entreguei para a UENF no momento que a UENF foi instada, vamos dizer assim, a participar do processo, e a prefeitura tem me notificado quase que diariamente, e a gente tem respondido e tem encaminhado esses laudos. Então a gente tem tornado eles público, a ponto de, na sexta-feira, como eu já falei, até tornar de fato público a imprensa, que eu acho que passa a ter acesso a todo mundo, né? Não, o que eu ia te perguntar, e acabei te interrompendo, peço desculpas, é que é um pedido do Ministério Público, né, através da primeira promotoria de investigação penal, o exame que eles chamaram de análise, que eles chamaram de independente, independente da Água do Paraíba. Por isso que eu te perguntei o acompanhamento, e só quero que você reforce. A Água do Paraíba já tem o resultado dessa toxina que está sendo analisado aí no Rio de Janeiro, se é que vai aparecer. Tem o resultado dessa toxina e em todos os exames ela dá não detectado. Ou seja, não existe nem a presença dela. Ou seja, eu não estou nem falando de até um limite. Hoje, os resultados que eu tenho são de não detectado. Do dia 19, do dia 23, acho que do dia 25. Ou seja, a gente tem feito e todas elas são não detectadas. Em momento algum, tem uma quantidade pequena que fala assim, realmente há presença de toxina, porém está abaixo. Não é o caso, ela é não detectada. Importante destacar, isso é feito dentro do laboratório de Água do Paraíba? Não, isso é feito no laboratório externo. Nós temos um laboratório interno, né? Na verdade tem até 2, tem um laboratório da operação e tem um laboratório que pelo nosso sistema da qualidade, ele é fora, né, da área da operação, para justamente você poder ter uma outra área, né, verificando e auditando todo o nosso processo de tratamento, mas todos esses laudos que eu estou falando é de uma empresa nacional, de grande porte, credenciada na ANA, então assim, totalmente externa e isenta, assinada, né, por técnicos, químicos, biólogos. Então tudo que eu falo de laudo, eu não estou falando de laudo da Águas do Paraíba, estou falando de laudo externo. Perfeito. É contratada pela empresa Águas do Paraíba? Contratada pela empresa. Sim. Ô Juliano, quanto tempo essa água vai levar para voltar ao normal, sem esse odor, sem esse gosto ruim? Hoje, na minha casa, hoje 29, ainda aparece. Eu não sei dimensionar se diminuiu ou não, mas ainda, principalmente quando você abre o chuveiro no banheiro menor, ou até mesmo ali no box, né, você consegue perceber rapidamente que ainda tem o mau cheiro. Isso vai acabar quando? Já que você falou mais cedo que o tratamento já foi readequado nas proporções devidas para que isso fosse retirado da água o mais imediatamente possível. Quando é que isso vai ficar bom para a gente? Hoje é segunda-feira, tem quase uma semana já, né, que aconteceu. Eu acho que essa pergunta tem muitos vieses de resposta, né? Porque acho que depende do seguinte. Obviamente, no momento que o rio melhorar, né, você falou mais cedo da previsão de tempo, se chover de fato amanhã como está prometido, isso ajuda bastante. Se chover lá na serra, melhor ainda, né? Eu acho que a condição onde tudo começou é a questão do rio.
Mas independente do rio, a gente precisa dosar o tratamento em função do que tem vindo. Então a gente precisa monitorar. De fato, houve um crescimento, né, ao longo da semana. Esse calor ele piora a condição, né, bem ou mal. A gente fala muito em alga, né, existe uma correção técnica. Eu não sou biólogo, né, sou engenheiro civil, mas a gente acaba trabalhando com isso e acaba estudando, pesquisando. Funciona como se fosse planta. Então é a questão da fotossíntese. Quanto mais sol, né, a água transparente, então a alga tem um ambiente próprio para se proliferar. Então a gente precisa dosar cada vez mais, implementar um processo de mais lavagem de filtro, mais descarga de decantador. Então assim, o nosso processo ele precisa rodar mais vezes, né? E hoje a gente elimina aquilo que eu te falei, essa análise é uma análise sensorial, né? Hoje as pessoas mais sensíveis que a gente tem dentro da empresa já não percebem nada de cheiro saindo da ETA, isso desde terça-feira, vou te dizer com segurança, desde terça-feira à noite, ninguém sente mais nenhuma água com cheiro saindo da ETA. O gosto, algumas pessoas têm aquela sensaçãozinha de terra, fala assim, bem, parece água da torneira, mas por exemplo, a água que sai do filtro dentro da unidade já sai sem nenhum gosto. Aí fala, pô, mas na minha casa ainda tem. Eu acho que depende um pouco da reservação de cada pessoa, né? Se você mora de repente num prédio que você tem uma cisterna com 20 mil litros, o que aconteceu? Você tinha lá uma água, né, até antes dessa situação toda acontecer, dentro de um padrão, e um padrão bom, né? Tanto é que quando muda um pouquinho, todo mundo tem essa percepção num primeiro momento. Desculpa, né? Não todo mundo, né? Essas pessoas mais sensíveis. E aí entra uma água diferente, então você tem essa percepção. Só que acaba que essa cisterna muito grande, ela vai rodando a água. Então vamos dizer que cada dia você está entrando mais 1.000 litros, você está consumindo 1.000 litros. Então acho que leva um tempo. E aí é difícil te dar essa resposta de quanto tempo, porque vai depender muito da reservação. Eu tinha... vamos dizer assim, tem gente que tem uma reservação de 1.000, 2.000 litros e fala assim, eu cheguei a sentir na terça ou quarta-feira, agora já não estou sentindo mais. Acho que até esse é o motivo que faz o número de reclamações cair bastante. Mas ainda tem algumas pessoas que têm se posicionado, que ainda têm sentido, principalmente gosto, um pouquinho desse gosto de terra. E também depende também dessa questão sensorial aí também de cada um. Às vezes a pessoa não sente, ou eu sinto muito cheiro, muito. De longe eu já sei, às vezes tem alguma coisa queimando, pode ser aqui na rádio, ou um fio, uma coisa esquentando, eu já consigo perceber esse cheiro, às vezes a pessoa não sente. Mas hoje cedo que eu estou te falando, e eu não tenho um reservatório tão grande, o meu são 2.000 litros, será que já não renovou no meu caso? 2.000 litros, 2.000 litros só. E é na área central que eu moro. A gente está aqui na rádio agora e a gente estava agora há pouco conversando da água aqui da rádio, né? Eu não estou percebendo nem gosto nem cheiro. Não sei se você consegue perceber. Não, aqui, estou falando para você, aqui nesse filtro que a gente usa, a água é captada, é distribuída por vocês, a gente tem o reservatório no SCAI, é grande, tem mais de 6.000 litros aqui. Em momento nenhum a gente conseguiu perceber o cheiro no filtro. Não sei na torneira também, se observou, Beto. Também não. Não sei se é o nosso reservatório, então, que não recebeu água desse período, ou se recebeu, não recebeu o suficiente para afetar todo o reservatório. Pode acontecer isso? Pode ser, de repente ele já estava muito cheio e recebeu pouca água, e aí, né, ela acabou se diluindo nesse todo. Entendeu? Porque assim, essa água realmente não está com gosto nem cheiro. Na minha casa, por exemplo, não tem. Eu não sentia, a minha esposa sentiu um pouquinho na quarta-feira de manhã, mas já não sente mais. Então eu acho que tem muito dessa troca, tá, Cláudio? E aí eu não sei se de fato você tem uma percepção tão aguçada. Eu até tenho feito o seguinte, eu tenho convidado as pessoas a irem lá na ETA, que eu acho até que você consegue ver, enxergar, experimentar. A gente teve visitas de quarta-feira para frente, foi Secretaria do Meio Ambiente, foi INEA. Nós tivemos, se eu não me engano, 6 ou 7 vereadores que fizeram diligências para entender, né, para trazer cobranças da população e esclarecimentos à população. Então, assim, a gente está de portas abertas total para que as pessoas possam, vamos dizer, confirmar pessoalmente aí o que a gente está dizendo. Uma outra questão também e aí muitas pessoas já colocaram isso, né, nos grupos de conversa, aplicativo de conversa. O vereador Jorginho Virgílio usou suas redes sociais também
para fazer essa cobrança, ele fez várias cobranças, parece que ele foi convidado também para ir lá, você convidou o Jorginho, mas ele não aceitou o convite por um motivo de agenda e preferiu não ir também ao reservatório Laeta, né? Sim, na verdade ele primeiro aceitou, depois ele teve problema de agenda e disse que nos procuraria essa semana para fazer a visita, sim. Eu fui oficiado por 3 vereadores, acho que na quinta-feira e na sexta-feira de manhã eles já estavam com suas respostas e também com os laudos, né, que eu falei, tinha entregue uma série de instituições, eles também receberam esses laudos. Então ele colocou lá em uma das suas postagens uma cobrança e que a gente já tinha pensado em uma parte que eu, por exemplo, e aí é inevitável que se coloque a gente como exemplo, a gente também é consumidor, cliente da Água do Paraíba, passei a comprar água mineral de garrafão que eu não uso porque eu tenho filtro. Tá. E a observação do vereador Jorginho foi pertinente porque ele colocou, algumas pessoas tiveram que esvaziar o reservatório, né, pode ser cisterna ou caixa d'água, tiveram que lavar, tiveram despesa, e no meu caso, como muita gente, passou a comprar a água mineral. A empresa pensa em algum tipo de compensação sem que haja uma necessidade de um processo, de uma ação da população? A empresa, por vontade própria, pensa nisso? Ô Cláudio, eu acho que nossas atenções nesse momento, de fato, é acabar com esse alarmismo sobre a qualidade da água e passar segurança, né? Porque se a gente tiver esse alarmismo, né, na cabeça de 500 mil pessoas, a gente passa, de fato, a ter um problema de crise. Em momento algum, a população foi desabastecida. Em momento algum, ela não pôde consumir essa água por algum risco, entendeu? Se essa pessoa deixou de consumir, vamos dizer assim, a nossa água e passou a consumir água mineral, por exemplo, esse é um pensamento que eu tenho aqui agora, né? Vamos dizer assim, até eu teria que ressarcir a pessoa que não consumiu o produto que eu estou entregando. Então, assim, o próprio ressarcimento já teria vindo daí, né? Ou seja, eu não estou te fornecendo um produto que você utilizou, né? Se você já passou a consumir água mineral, você já não está consumindo a nossa água. Eu, em momento algum, comprei água mineral na minha casa, na empresa, ou seja, a gente continuou consumindo a água normalmente. Acaba sendo aí uma decisão de cada um, né? Ou seja, a água, ela sempre esteve e está 100% segura e saudável. Não, e aí, cara, é inevitável que se peça, se questione isso também, né? A gente tem sempre as reclamações habituais de cobrança, de tarifas com reajuste, isso, a situação não está fácil, a coisa é complicada e é natural que se faça esse tipo de reivindicação. Eu não sei de que forma poderia ser feito, se é que você pode levar essa reivindicação também até ao conselho maior da empresa, no sentido de buscar, se é que for justo, né, uma compensação, um desconto, sei lá, alguma possibilidade de fazer essa compensação para a população. Mas é o que você falou, se não consumiu, já não gastou o dinheiro com a água. Eu entendi o que você falou. Próximo passo agora da empresa Água do Paraíba hoje, segunda-feira, seguir com o seu tratamento de água e informar a população dessa situação. Com certeza, né? Acho que o objetivo, inclusive, né, acho até que eu atrapalhei provavelmente um pouco a programação de vocês aqui, porque a gente percebeu de fato que grande parte da população estava um pouco desinformada, porque a concessionária falava uma coisa e aí surgiu o laudo dentro da universidade que estava levantando algumas dúvidas, então a população pode ficar um pouco perdida. Então a gente precisava de fato ter espaço para apresentar laudos, informar e passar segurança à população. Então isso é um pilar importante nosso no dia de hoje, ser transparente com a população e estar trazendo essa informação atualizada. E o outro passo é o seguinte, a gente ainda está com um cenário de calor muito grande, né? Ou seja, ontem foi um dia muito quente, de fato a quantidade de água no rio está grande e a gente está 100% focado lá na ETA, né? A gente está trabalhando ali para entregar essa água com a maior qualidade possível. Perfeito. Tem alguns comentários aqui.
deixa eu só conferir aqui. A Moacir Pereira disse que agora a água está com cheiro e gosto diferente do que deve ter a água potável. Só por isso já não está consumível. Ou ele afirma, né, que só por isso já não está consumível. Outra aqui, também comentário, César Lacerda. Agora aqui em casa, nesse momento, continua o mau cheiro ao escovar os dentes, né? Percebi. Moro no Jardim Carioca, né? Tá aqui no Face, né? Com todas as postagens aqui. Mesmo isso, eu repito a pergunta que a gente abriu o programa para que você possa esclarecer mais e ficar mais à vontade para falar. Mesmo assim, com essas dúvidas ainda do mau cheiro, né, e desse sabor estranho, as pessoas não devem se preocupar com a qualidade da água? Com certeza, com certeza. Não precisa se preocupar. Essa água é totalmente segura e saudável. Perfeito. São 7h43, nós estamos conversando com o diretor executivo da empresa Águas do Paraíba, o Juliano Tinoco. A gente quer seguir aqui essa conversa com o Juliano, tem muitos outros assuntos, tem muitas outras perguntas, Juliano, inclusive essa questão da fonte de captação, que é também uma busca aí, pelo menos há mais de 40 anos, e nós vamos trazer no próximo bloco. Eu só preciso fazer uma pausa aqui no programa e a gente volta para continuar conversando. E também, ainda hoje, quero saber de você quais os planos da empresa no sentido de expansão, de levar água tratada a alguns pontos que não existe ainda esse tipo de abastecimento, e também da coleta do esgoto, para que esse passe a ser feito pela empresa. Campos tem muita quantidade de fossa, não sei se você já percebeu isso. E também tem um outro detalhe, a gente tem o nosso lençol freático muito alto, então naturalmente quanto mais a gente puder ter o esgoto, né, ter o saneamento, mais protegido vai estar o nosso lençol, que pode ser uma alternativa, né? E me parece que já é em alguns pontos, e você vai falar sobre isso. Bom, 7h44 em Campos, a gente faz essa pausa rápida aqui no Folha no Ar. Voltaremos a seguir conversando com o diretor executivo da empresa Águas do Paraíba, aqui na Folha FM. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e com apoio de Radmed. Agora, nesse intervalo, logo na saída aqui desse intervalo, já tem uma dica muito bacana para você da Nauta XP Investimento, para você investir o seu dinheiro no lugar certo, na hora certa. Confira aí.